Olá. Olá, pessoal. Vamos lá para mais um bate-papo. Hoje nós vamos ter uma professora aqui bastante especial, que é a doutora Luciana. A doutora Luciana é uma advogada que está com a gente há bastante tempo na Franchise University e hoje vai bater um papo com a gente falando um pouquinho sobre a aula dela. E o tema que ela trabalha é justamente contratos e a COF, né? Tá certo? Quer dizer, então são dois temas que nós vamos trabalhar aqui, que nós vamos conversar um pouquinho. Mas antes de entrar dentro do tema jurídico, doutora Luciana, eu gostaria de saber da senhora como é que você veio parar nesse mundo jurídico, né? Esse mundo jurídico das franquias. Das franquias. Como é que você começou dentro desse mundo? Por incrível que pareça, eu me formei, gente, para vocês terem uma ideia, eu me formei em 83, com 22 anos. E aí... Então faz pouco tempo, né? Faz pouco tempo, outro dia. E aí, desde então, por incrível que pareça, eu já estava entrei no maravilhoso mundo da franquia, escutei falar em franquia pela primeira vez na vida, em 83, justamente, porque eu tive aula com um cara que é um mestre, que é maravilhoso, que é o Fábio Ponder Comparato, que é um super jurista, que todo mundo deve conhecer, porque ele vira e mexe, ele está por aí dando entrevista. E ele foi a primeira pessoa que me falou de franquia. E logo em seguida, quem me falou de franquia foi o Marcelo Scherto, com quem vocês já conversaram e escutaram contar da história do mercado de franquias. E o Marcelo me conheceu porque eu estava na faculdade, na São Francisco, e ele estava validando o diploma de pós-graduação dele lá na USP também, né? E daí nos conhecemos, ficamos amigos, e ele estava trazendo a ideia de fundar uma associação brasileira de franchising, que foi efetivamente fundada, em 87, né, alguns anos depois. 86, 87. E aí, de lá para cá, continuei atuando. O Marcelo montou consultoria, montou a Franchise University e tudo mais, continuou no mercado, e eu continuei só como advogado, ou seja, eu realmente continuei de lá até aqui, só assessorando e ajudando a fazer a lei, ajudando a rever a lei, e agora nós estamos num momento super importante, porque dia 26 de março passado, acabou de entrar em vigor justamente a primeira alteração da lei da franquia, que é lá de 94, que só foi alterada agora, em dezembro de 2019, entrando em vigor agora em 2020. Já que a senhora tocou na lei de franquia, né, eu ia fazer uma pergunta antes, que eu queria entender um pouquinho o seguinte, que quais são as preocupações que hoje a pessoa que tem um negócio ou pensa e fala, eu quero transformar isso em franquia, né? O que eu faço? Qual é a preocupação básica? Mas vamos deixar essa pergunta para o segundo momento. E eu vou fazer a pergunta, então, sobre a lei. O que mudou dessa lei de franquia, doutora Luciana? Bom, basicamente, gente, é importante que vocês tenham em mente que para que foi feita essa lei? Essa lei foi feita para assegurar a transparência no mundo da franquia, a transparência de informação do franqueador para o franqueado, né? Porque realmente, quando ela apareceu, quando ela entrou em vigor, né, nós estamos falando dos anos 90, né, ela entrou em vigor em 94, então a gente tem aí um período em que realmente os franqueadores não eram profissionais como são hoje, não existiam consultorias de franquia que capacitavam essas empresas a serem boas franqueadoras. Então, as pessoas, às vezes, de má fé ou de boa fé, tanto faziam tudo errado, né? Uhum. Então, a lei veio num momento em que muita gente recebia informação truncada, não sabia avaliar as informações que eram fornecidas pelos, então, franqueadores toscos, né? E aí a lei veio para dizer o seguinte, olha, gente, quem quiser fazer franquia no Brasil tem que oferecer a esse candidato uma circular de oferta de franquia, que tem que conter essas informações aqui, 2 pontos. E o artigo 3º da lei antiga listava o conteúdo mínimo obrigatório da circular de oferta de franquia. Então, a partir dali, a partir de 95, quando a lei entrou em vigor, porque, por coincidência, ambas as leis, a antiga era de dezembro, entrando em vigor no ano seguinte, e a essa também. Aconteceu exatamente a mesma coisa. E entraram em vigor meses depois, 2, 3 meses depois. E aí, de lá para cá, o que aconteceu? A gente foi vendo que os franqueadores se profissionalizaram, rechearam suas circulares de oferta de franquia com cada vez mais informação, até para se defender, porque eu costumo dizer que a circular de oferta é um código de defesa
do consumidor de franquia. Mas também defende o franqueador. Fazer o quê? Só ampliar o volume de informação que eu dou para o meu franqueado. Agora não. Agora tem que dizer quem se desligou da minha rede nos últimos 24 meses. Né? Dá um pouquinho mais de colchão de informação. Né? Então, basicamente, gente, isso é um quadro comparativo com o que era e com o que ficou. Né? Ou seja, em verdade, agregaram-se exigências, mas não houve nada que, vamos dizer assim, mudou radical. O princípio é o mesmo. A gente tem uma circular com informações básicas obrigatórias que deve ser entregue pelo menos 10 dias antes de assinar qualquer contrato. Prazo de 10 dias permanece. Fazer qualquer pagamento em dinheiro, nos 10 dias. Agora, olhando um pouquinho para essa lei, né, o que você fala hoje, por exemplo, para a pessoa que está querendo franquear o negócio dela? Quais os cuidados antes dela pensar em franquear, na hora que ela vai formatar o contrato dela de franquia, como é que ela se prepara para isso do aspecto jurídico? Bom, primeira coisa que ela tem que fazer, óbvio, né, é ter um formato de negócio consistente. Então, que ela já, obviamente, já passou pela etapa de avaliar a franqueabilidade do negócio, criar um formato de negócio, ou seja, uma estrutura de custos para o franqueado que pare em pé, né? Tudo isso. Porque o contrato vai retratar exatamente toda essa formatação que foi feita antes, não é? Então, não adianta nada, porque muita gente fala assim, eu vou entrar aqui e vou dar um Google, eu consegui a circular de oferta de franquia do meu concorrente normal. Então, eu vou pegar esse contrato dele, com os meus conhecimentos jurídicos, e vou adaptá-lo. Então, o que a pessoa faz? Troca a bandeira, troca a marca, né, no contrato, e não viu se o que está escrito naquele contrato é parecido, ao menos, com a operação que ela tem. Né? Então, esses pontos que são nevrálgicos, como delimitação ou não de território, não é? Hoje em dia, mais do que nunca, né, com a existência de coisas como nessas novidades, como essas grandes plataformas como iFood, Rappi, o pessoal de alimentação agora tem que tomar o dobro de cuidado para poder criar uma regra em relação ao território do seu franqueado. Porque a gente sabe que os algoritmos do Rappi não necessariamente batem com o meu mapa que eu anexei ao meu contrato para ser uma área de atuação do franqueado. Então, muitas e muitas vezes, a gente vai ter que reavaliar tudo isso e não adianta pegar o contrato do vizinho. Você tem que ter o seu formato de negócio e pegar, justamente, contratar o profissional, o advogado, que saiba transformar o que você tem como formato de negócio em contrato. Né? E isso tem que casar muito bem casado. Basicamente, essa preocupação é muito importante. A gente vai descobrir muito valor de um contrato na justiça, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente vai dizer, poxa, eu devia ter feito aquele contrato com aquele advogado, eu não fiz, e aí você acaba descobrindo quanto custou aquele contrato para você. Agora, o contrato também, doutora Luciana, ele previne de fraudes? De alguém copiar a minha operação, por exemplo, o franqueado que monta uma operação minha. Aí depois ele sai e monta um outro negócio muito parecido com o meu. O contrato, ele trabalha isso? Olha, o contrato, na verdade, veda isso, né? Porque a gente tem uma coisa que, infelizmente, é o que mais copiam, que é o trade dress do negócio, a cara do negócio. Então, às vezes, a marca não tem nada a ver uma com a outra. Mais uma pessoa vai à sua loja, pega os fornecedores, vai lá, vê lá, eu quero descobrir quem forneceu essa bandeja aqui, quem forneceu esses guardanapos, pego aquele cromo daquela foto que está ali no quadro, no menu, e a pessoa faz uma colcha de retalhos e
Ele literalmente não usa a marca, mas copia tudo. Então, ela pode até... minhas cores da minha loja são diferentes. A minha marca não é a mesma. Só que ela copiou o negócio. Desde a forma de apresentar o produto ao consumidor, até o projeto arquitetônico contratar o mesmo profissional, o mesmo fornecedor de embalagem, tudo isso. Então, esse know-how do franqueador tem e deve ser protegido, né, no contrato. Então, no contrato, ele vai dizer para o franqueado dele, ó, você tem uma cláusula de não concorrência, sim, e tranquilo, porque hoje eu consigo sim, hoje não só eu, como qualquer advogado bom consegue fazer valer uma cláusula de não concorrência. Nós temos hoje, aqui em São Paulo, pelo menos, a gente tem 2 câmaras especializadas, 2 varas especializadas e 2 câmaras especializadas em cuidar desse tipo de negócio, de franquia especificamente, tá? Arbitragem, franquia. Então, os juízes, os desembargadores já estão muito mais familiarizados com esse tipo de cláusula. Então, não precisa ter medo. Dá para impor restrição e dá para fazer valer essas restrições em juízo. Inclusive, multas por não concorrência altas. Tá? Então, a gente inclui isso no contrato, sim. Quer dizer, hoje o contrato ele protege a relação 100%. Agora, dentro do contrato hoje, por exemplo, existem cláusulas de barreira de saída do candidato. Né? Qual é a preocupação que eu tenho que ter nessas cláusulas? Porque, na verdade, a gente tem dois aspectos. Uma coisa é a não concorrência durante o prazo de vigência do contrato. Então, vamos dizer, o cara está indo lá, tal, ele é do ramo. Digamos que ele seja do ramo. Eu tenho já uma agência de turismo, né? E eu, então, quero me converter para uma bandeira, eu quero fazer, estou focado aqui no intercâmbio, eu quero focar mais ainda em me tornar uma pessoa gabaritada para vender essas viagens de intercâmbio. Tá, então eu vou trocar a minha bandeira e vou escolher um parceiro franqueador do mercado, tá? Então ele já está no ramo. Então se eu chegar para ele e disser, olha, você não pode concorrer comigo como agência de turismo durante o tempo em que você está aqui na minha rede e depois você não vai concorrer de novo 2 anos, né? Aí ele pode dizer o seguinte, no meio, digamos, um contrato de 5 anos, como os contratos costumam, né, ter esse prazo, então depois de 3 anos ele fala assim, eu vou ter aqui uma multa no contrato para eu sair, mas eu já era agente de turismo. Então, por que eu não posso continuar no mesmo mercado? Você pode continuar no mesmo mercado, só que daquele jeito que você era antes, sem agregar ao seu portfólio os produtos que eu te ensinei a trabalhar, os fornecedores que eu te apresentei, né? Porque não necessariamente a não concorrência precisa ser adstrita a uma determinada atividade. Você pode especificar a não concorrência em relação a clientes angariados durante o tempo em que você usou a minha bandeira, fornecedores que você teve acesso, durante esse tempo. Então, os mercados hoje mudaram muito. Né? A gente tem muita franquia hoje em que o franqueado recebe comissão. Eu lembrei disso por conta justamente das agências de turismo, que via de regra agem desta forma, né? O franqueado é comissionado pela própria franqueadora das vendas que ele faz. E ele gerencia, com essa receita bruta, que para ele é 100%, né? As comissões, ele gerencia o dia a dia dele e a operação dele. Tá? Então, assim, as cláusulas estão hoje em dia, ok, você tem a não concorrência durante o prazo, a não concorrência depois, mas você tem que modular muito isso em função das características do seu negócio e do perfil do franqueado que você está agregando à rede. Muito legal. Agora, uma pergunta, né? Eu acho que isso é uma pergunta que sempre acaba acontecendo quando você está na sua aula. Por exemplo, no final de uma relação, normalmente, quais são os 2 pontos que mais provocam o rompimento de uma relação, de um contrato de franquia? Bom, primeiro é essa ganância, muitas vezes, do franqueado de querer se achar independente, achar que ele não precisa mais do franqueador, que ele sabe fazer aquilo tudo sozinho. Então, ele vai pegar o chapéu dele, vai embora e vai montar um negócio concorrente, põe o laranja, que a gente sabe que vai ser a sogra, vai ser o vizinho, vai ser, enfim, não importa quem. Então, cabe a gente brigar com ele, conseguir provar que ele está usando, né, uma pessoa no lugar dele,
né? Que ele está atuando por uma, que a gente chama em direito, por interposta pessoa, né? Uhum. E a segunda causa é ele não ganhar dinheiro, né, gente? Então, assim, Uhum. a grande briga é que quando ele não ganha dinheiro, até por incompetência própria, não só porque o modelo de negócio não para em pé, ou porque a franqueadora não dá suporte, ele, franqueado, se sente sempre naquela posição dizendo assim, olha, a culpa em primeiro lugar é da franqueadora, em segundo lugar é do governo, e se ele está em shopping, o governo e o shopping estão ali, lado a lado, no hall de culpados. Certo, Então, certo. mas a franqueadora é a primeira. Então ele vai Primeiro é dizer que franqueador. ele não ganha dinheiro porque a franqueadora não está transmitindo know-how. Mesmo que ele já esteja na rede há 4 anos ganhando dinheiro, falta só 1 ano para ele sair, sabe? Ele vai dizer que ele nunca recebeu treinamento, que ele nunca recebeu. Por isso é que eu oriento todo mundo. Deu treinamento, pega recibo, grava depoimento do franqueado, contando como é que foi o treinamento dele. Lista de presença. Lista de presença, né? Foto do sujeito com os amiguinhos, tudo. A gente tem que lembrar que tem o honesto e tem o cara que deixa de ser, né? Em função, porque daí a pessoa, ele se acha, ele arranja motivos variados para achar que ele tem razão. Sim, sim. E ele vai procurar justamente dentro do contrato, né? Quer dizer, quais são as cláusulas, principalmente aqueles serviços que você falou que ia cumprir e acabou não cumprindo. Você ficou aqui de me visitar, as pessoas às vezes colocam, sei lá, você tem que ir 6 vezes por ano na minha loja. E a pessoa vai sim. Então, é melhor sempre prometer menos e dar mais. E aí, muito bom isso. Isso é uma coisa muito boa, porque muitas vezes o franqueado, no início de uma operação, ele precisa de uma assistência maior. E depois que depois de 2 anos dentro da operação, de repente, ele não precisa mais de 5 visitas por ano. Exatamente. Só que o contrato resta 5 visitas. Né? Okay. Agora, doutora Luciana, pegando um pouquinho no momento que nós estamos atravessando, a convivência aí com esse vírus, né, que surgiu e surgiu na vida de todo mundo, como é que a gente faz, olhando pelo aspecto jurídico hoje, para o empresário, para aquela pessoa que tem a sua franquia ou para o franqueador? Quais são as preocupações que ele tem que ter sobre o aspecto jurídico desse vírus aí? Bom, na verdade, o que eu tenho feito hoje, né, no nosso escritório aqui, a gente passa o dia inteiro justamente negociando, claro, de boa fé, né, para realmente chegar a um bom termo, porque as locações é sempre o maior problema, né? A pessoa que, de repente, de um momento para o outro, e o pior de tudo é que houve um interregno de tempo, a gente pensa o seguinte, os shoppings fecharam dia 18 de março. O mundo, São Paulo parou dia 18 de março, o Brasil um pouco depois, né? E só que, neste período que antecedeu o fechamento, as coisas já iam muito devagar, né? As pessoas já estavam falando nisso, já tinham inibido seus hábitos de consumo, porque por medo, né? Por medo de circular, por medo de não saber se iam ter dinheiro, se iam ter emprego, né? Então, tudo isso acaba sendo uma situação única, porque você tem que negociar com uma pessoa que não sabe direito o que nem ela pode, ela fala, não sei o que vai ser de mim. Então, muitas vezes, você tem uma loja de rua, você tem um sujeito que vai falar, olha, você tem que se colocar no meu lugar, eu vivo desse aluguel. Né? O shopping vai dizer, bom, eu tenho milhões de situações já contratadas, né? Eu já tenho agência de publicidade contratada, eu já tenho empresas, empregos que dependem desse fundo de publicidade, desse fundo de propaganda. Sim, eu tenho funcionários, enfim. Eu tenho manutenção, eu tenho uma série de contas já contratadas. E como é que eu vou dizer para ele, então, mas o senhor é rico, então o senhor pode arcar com essa... Sim. Entendeu? Então é uma situação muito delicada, em que, claro, tem que ser levado em conta, sim, quem é o mais forte na relação, né? Tem que haver sinceridade, porque eu também não posso chegar para um sujeito e dizer o seguinte, ok, você me dá 50% de desconto durante março, abril e maio, e depois volta. Como? Em que termos a gente vai voltar à vida normal? Quando? Né?
Então, a gente tem que tentar negociar isso, qualquer negociação tem que ter, claro, isso a gente está, a força maior é uma excludente, óbvio, o cumprimento exato dos contratos, né? As ações revisionais de aluguel vão ser muito frequentes, efetivamente, né? E a questão dos empregados é o fator social que hoje mais nos preocupa, não é? Porque ninguém quer mandar empregados bons, treinados, e preparados, né? Então, é difícil. O governo vai ter que realmente, essas medidas que estão agora, né, para entrar em vigor, vão ter que realmente ser eficientes. Sim. Porque a gente tem, assim, um curto espaço de tempo para resolver problemas muito grandes, né? Mas eu brinco, né? Eu estou aqui de verde esperança hoje. Quero... Tá certo, tá certo. Agora, quer dizer, então um dos conselhos que você dá hoje para aquele que tem o seu negócio é converse. Muito. Converse, negocie, com calma, olhando para o mercado. E documente a conversa. Documente a conversa. Certo. Sem dúvida. Por quê? Porque há argumentos que são pautados por realidade. Por exemplo, então eu estou orientando alguns clientes a comparar o que eles tinham de faturamento no mês de março do ano passado ao faturamento que eles tiveram no mês de março deste mesmo ano ao longo dos 18 dias em que os shoppings permaneceram abertos, por exemplo. Sim. Vale para qualquer negócio, né? Não só para a loja, para o varejo, né? Então, assim, uma coisa é eu argumentar e dizer assim, olha, eu não posso pagar porque eu não tenho dinheiro. Outra coisa é eu dizer, ó, eu faturei esse ano 40% nesses mesmos dias a menos. Tá aqui, ó, documentado. São aquelas mesmas informações que eu já forneci anteriormente para o shopping, por exemplo, né? Então, uma coisa é você negociar com base em informações concretas, né? Em base em realidade, e outra coisa é negociar na base do mimimi, chorando porque está difícil a vida, né? Então, a ideia é, empresários não fazem mimimi. Empresário conversa com base no que efetivamente ele tem de realidade econômica. Documenta, né? Documenta a sua conversa. Documenta a sua conversa. Puxa vida, que bacana. A sua aula sempre é uma aula que acaba empolgando e se a gente deixar, a gente fica o dia inteiro falando sobre dúvida. Né? Agora, o que você pode deixar aí de palavra agora, nesse momento, né, para as pessoas atravessarem esse período todo que nós estamos atravessando, né, com esse coronavírus aí presente? Qual é a recomendação que você deixa para todo mundo? Bom, a recomendação é, primeiro, óbvio, né, não vamos nunca desanimar, porque não dá para desanimar. Porque a gente vai ter, eu digo, vai ser um ano perdido? Muito provavelmente vai, né? Vai ser realmente um ano perdido. Entretanto, ótimo, vamos perder esse ano no aspecto financeiro, negócios, mas vamos estar todo mundo vivo, feliz e recomeçando. Não importa se em novembro, dezembro, janeiro, né? Mas o que importa é que os negócios têm que estar muito bem repensados. E esse é o nosso desafio. Então, o que eu quero para todos os meus alunos que vão estar comigo daqui a 2, 3 meses no máximo, né, todo mundo sentado junto conversando, eu vou perguntar para cada um de vocês como é que vocês repensaram os seus negócios. Para mim, por exemplo, está sendo um período maravilhoso, porque além de eu estar falando todos os dias com os meus clientes, às vezes com quem eu não falava fazia tempo, né, eu estou retomando esse vínculo, apesar da distância, né, eu também estou tendo tempo, de certa forma, para, por exemplo, eu estou reestruturando todos aqueles documentos que a gente acaba fazendo meio sem tempo. Você fala assim, não vou pensar sobre essa cláusula do contrato que eu sempre adotei e adoto igual há, sei lá, 5 anos. Então, eu estou fazendo esse exercício de pensar de novo o que eu pensei tempos atrás, porque a cabeça muda, né? A gente vai evoluindo. Com certeza. Então, façam esse exercício. Avaliem, olhem de novo para aquele fato, ou para aquela rotina, para aquele processo, com esses olhos. Né? O que eu posso melhorar aqui? Né? Tenho certeza, eu não estou me sentindo nada sozinha, nada isolada. Tenho bastante coisa para fazer. Nós estamos longe, mas estamos perto e tem muita coisa para fazer. Nós estamos reaprendendo, quer dizer, reaprender
tem o Toffoli, né? Ele tem uma frase dele que ele fala assim: que o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler ou escrever, mas é aquele que não sabe aprender, desaprender e aprender novamente. Então, nós que nós temos que reaprender. Nós temos que aprender como fazer as coisas, aprender como nos relacionar, e acho que é isso que está acontecendo, né? Muito bacana. É isso aí. Muito bem. Que bom, pessoal. Olha, doutora Luciana, eu quero agradecer esse bate-papo nosso. Eu espero que a gente possa voltar a conversar novamente para levar mais algumas pílulas aí para os nossos participantes, né? Para as pessoas que têm interesse aí amanhã de fazer a Franchise Universo, tá? E avisar a todos vocês que em breve nós vamos ter continuidade desse assunto, né? Nós vamos falar também dos aspectos legais, tributários também, né? Que é uma outra aula que nós vamos ter do aspecto jurídico, e nós vamos conversar sobre isso também, tá bom? Então, até um próximo vídeo e muito obrigado, doutora Luciana, por esse papo. Muito obrigado. Um beijo. Um beijo. Tchau.